Bom, mais uma vez, boa noite aos irmãos. Segunda aula de introdução ao Evangelho de Lucas. E gostaríamos de começar, essa aula bem encaixados com a última parte da primeira aula, falando sobre a historicidade, sobre o método histórico do autor, bem como a historicidade do conteúdo, do autor. Lucas, autor proposto e verificado pela primeira aula. Então, eu queria comentar um pouco da crítica da forma e do conteúdo de Lucas. O que é isso? São os argumentos dos críticos, a construção da estrutura do Evangelho e de como há alguns conflitos nessa construção. Vamos observar o que dizem tais críticos. Críticos como John Tommy ou Bart Ehrman, críticos conhecidos, famosos sobre a manuscritologia, ou seja, o estudo dos manuscritos do texto do Evangelho de Lucas, nessa observação especial, críticas da forma e conteúdo, uma pequena perspectiva sobre isso. Bom, segundo esses críticos, há 3 pilares do texto de Lucas que são incongruentes, que são desajustados. Eles dizem que há contradições narrativas. Por exemplo, Mateus apresenta um caminho para o Evangelho, uma construção narrativa, enquanto Lucas apresenta uma construção contraditória, uma construção diferente. Esse é o primeiro argumento. O segundo é que a organização do texto nada mais é que uma propaganda teológica, não fazendo sentido, seja com a narrativa dos outros evangelhos, sejam com fatos históricos, narrativas históricas. Há incongruências presentes em todo esse prospecto, e por isso seria apenas uma propaganda teológica. Essas são as 3 grandes críticas com a forma e com o conteúdo do livro. Bom, vamos ver um pouco mais de detalhe o que isso quer dizer. Alguns argumentos dos críticos, vou reposicionar a tela aqui um pouquinho melhor. Bom, alguns dos argumentos se restringem ao seguinte. No Evangelho de Mateus, Jesus nasce em Belém, e depois de ter nascido em Belém, recebido a visita dos magos, ele foge para o Egito por perseguição de Herodes, e depois de um tempo foragido no Egito, ele retorna para Nazaré. Então, Mateus narra um Jesus nascido em Belém por cumprimento profético, em fuga para o Egito de Herodes e então retornando para Nazaré. No entanto, o Evangelho de Lucas, segundo já vimos, Augusto demanda um censo que Quirino vai realizar. Já falamos um pouco disso na aula passada e falaremos ainda mais hoje. A família de José e Maria deixa Nazaré, sua cidade natal, e então vai para Belém em circunstância de responder ao censo. Logo, Jesus nasce circunstancialmente em Belém, não por cumprimento profético, segundo os críticos. E lá em Belém, Jesus é circuncidado ao 8º dia. Depois, Jesus é apresentado no templo ao 40º dia, ou seja, o Jesus em fuga de Mateus não parece estar presente no texto de Lucas. Parece que esse é um Jesus fixando residência em Belém. Onde está a perseguição? Bom, além dessas primeiras aparentes contradições das narrativas, aparentes incongruências, há ainda alguns outros documentos. Vamos lá. Por exemplo, dizem os críticos que há alguns outros problemas com os dados históricos do texto de Lucas. O censo não obrigava as pessoas a saírem de seu domicílio. Na verdade, há ainda o comentário de que o censo, no período do Império Romano, já não era mais, ou melhor, já teria caído em desuso, já não era mais um recurso imperial, e sim da época de Roma republicana. E além do censo ter caído em desuso, não ser mais algo corrente, um recurso corrente, ele não obrigava as pessoas a saírem do seu domicílio de origem para ir responder ao censo. Eles respondiam de onde estavam. Além disso, as incongruências ficam mais aparentes, como eles dizem, porque Herodes morreu no ano 4º antes de Cristo.
Logo, como alguém que morreu antes do nascimento de Jesus poderia tê-lo perseguido para que ele fugisse para o Egito? Ainda assim, Lucas diz que Quirino, né, realizou o censo, né, que foi ordenado por Augustus, e por conta disso foram de Nazaré para Belém. Só que Quirino fora procurador ou governador, né, da Síria e da Judéia no ano 6º depois de Cristo. Então, como Jesus pode ter nascido em Belém por conta de um censo que aconteceu 6 anos depois de seu nascimento? Inclusive, é o próprio Flávio Joséfo, um historiador judeu muito reconhecido, né, famoso pela antiguidade, que comenta, né, sobre este censo de Quirino acontecendo no ano 6º depois de Cristo, e justifica ainda que isso foi por causa de uma bagunça tributária que aqui fizera Arquelau, com os registros, com a retributação das terras e a redistribuição das terras, e ele foi ser governador no lugar de Arquelau por causa da revolta de Judas e a formação dos zelotas. Inclusive, o texto de Atos, escrito pelo próprio Lucas, também comenta esse acontecimento. E isso já é um tanto esclarecedor, não? Realmente são aparentes incongruências, fatos que os assustam, mas, inclusive, podemos nos perguntar, como já vimos na estrutura proposta do texto de Lucas, algo muito diferente do que fora proposto a João, ao apóstolo João, onde os céus se abriram e entregaram revelação surpreendente e extraordinária ao apóstolo. Vimos que Lucas propõe acurada investigação. E que acurada investigação fora esta que se encontrara com tantos desajustes e incongruências, segundo propõem os críticos? Bom, para respondermos essas incongruências, enquanto entramos no conteúdo do livro e do Evangelho de Cristo segundo Lucas, vamos observar aqui 5 informações importantes para trabalhar esse conteúdo. Primeiro, precisamos saber quem é e o que aconteceu com Dionísio o Exmugo, o inventor do Anno Domini, do ano do Senhor. Vamos começar por aí. Bom, segundo Dionísio o Exmugo, ele é um monge cita, mas ele nasce no século V, vive até o século VI, e é ali, para início do século VI, que ele traduz uma coleção de decretos papais, um dos cânones eclesiásticos, cerca de 401 ou 403 volumes, né, são livros com o registro dos concílios, dos credos, e quando ele está fazendo essa tradução para o latim de todos esses registros, desses decretos papais, ele não quis mencionar a era diocleciana. Ou seja, quem foi Diocleciano? Foi um perseguidor da igreja. Então, como que ele ia colocar em livros eclesiásticos o ano que levava como nome de senhorio Diocleciano, o ano de Diocleciano, a era de Diocleciana, que seriam esses séculos propostos para o registro. Ele não poderia colocar esse nome. Segundo ele, era necessário um marco cronológico diferente, o marco cronológico maior, o ano do Senhor, o ano Domini, e esse ano seria o marco zero, o nascimento de Cristo. Logo, tudo que viera antes do marco zero seria anterior ao nascimento de Cristo, e o que viera depois seria posterior ao nascimento de Cristo. Aí nasce a famosa datação antes e depois de Cristo, né? Antes e depois da era cristã, o ano Domini, algo que Dionísio o Exmugo propôs. Bom, por que é importante a gente falar desse antes e depois de Cristo? Porque foi o próprio Dionísio que cometeu um pequeno equívoco na formação dessa proposta. Vamos lá. Os romanos datavam, né, segundo o seu pessoal calendário, o ad urbi conditas, eu coloquei, inclusive, a terminação A ou C como exemplo no nosso slide. Dionísio, com este calendário, determinou a data do nascimento de Jesus. A partir do texto de Lucas, se Jesus tinha 30 anos, né, no 15º ano do reinado de Tibério em Roma, e se Tibério, segundo a história, sucedera a Augusto em 19 de agosto de 767 do calendário romano,
Logo, né, conclui-se que Jesus nascera no ano 753 do calendário romano. Assim, deixa eu apenas permitir a entrada. Assim, a data ficaria bem atribuída pelo calendário romano e pelas informações do texto. No entanto, entraria em desacordo com o texto de Mateus, que fala da perseguição de Herodes. E nesta data, Herodes já estaria morto, como vimos, e o próprio censo de Quirino também entraria em incongruência. Porque Herodes morrera no ano 749, pelo próprio calendário romano e por registros documentais também romanos. Bom, como que isso é resolvido? Segundo a própria história, Tibério, na verdade, ele iniciou seu reinado como colega de Augusto. Ele não iniciou depois da morte de Augusto. Augusto é o segundo César, né, no segundo triunvirato. Ele, na verdade, assumiu paralelo ao governo de Augusto, 6 anos antes da sua morte. Então, Jesus teria esta idade, depois deste governo de Tibério, na verdade, contando por 6 anos antes e não a partir da morte de César, 6 anos depois. Ou seja, tecnicamente, Jesus teria nascido 6 anos antes do ano Domini, do ano 0, do marco antes e depois de Cristo. Em outras palavras, Jesus teria nascido antes de Cristo, se seguíssemos a marcação de Dionísio o Exmugo. E esse não é um fato calculado apenas por outros historiadores ao longo da cristandade, né, da história e da Idade Média. Foi um fato reconhecido, inclusive, do período de Dionísio. Ele foi, inclusive, publicada uma errata em alguns dos volumes canônicos que ele mesmo traduziu, né, da coleção dos decretos papais. Há uma errata chamando, inclusive, esta era, posteriormente, né, não de era cristã, mas, primeiramente, de era cristã, e depois de era comum, que é como utilizamos hoje, né? Adotou-se a nomenclatura antes e depois da era comum, uma vez que Jesus teria nascido anterior ao marco 0 de seu nascimento. Vamos lá, o que isso impera na prática? O que isso muda na prática? Em primeiro lugar, Jesus, nascendo no ano 6 antes do período conhecido como antes de Cristo, coloca em concordância o texto de Lucas e Mateus, mostrando um Jesus em fuga. Afinal, Herodes perseguira crianças recém-nascidas de até 2 anos de idade, ano 6º antes de Cristo, ano 4º antes de Cristo. A partir daqui, falarei antes da Era Comum, para não ficar em desequilíbrio ou desestrutura, né, a proposição das datas, né? Bom, assim, vejam, se temos em nossa mente a narrativa do texto de Mateus somada de Lucas, nós vamos ver que Mateus 2,11 mostra que os 3 reis magos, não me engano, não são 3, não são reis, e são apenas magos do Oriente. Uma caravana de magos do Oriente traz 3 presentes. E eles passam na corte de Herodes quase 2 anos depois de terem visto a estrela e anunciam que vieram ver o rei. E Herodes diz, quando o virem e retornarem, passem aqui e me avisem, pois eu também quero ver. Quero saudá-lo. Só que o Senhor manda mensagem para que eles tomem outro caminho e não encontrem com Herodes. E eles, quando chegam, Mateus 2,11 mostra, quando chegam a caravana de magos do Oriente, eles chegam na casa de Jesus, eles não chegam na estrebaria, já se passaram quase 2 anos do nascimento de Cristo. Eles chegam à casa. Jesus já está com 2 anos, já está andando, poderia ter aberto a porta, se falamos assim. Então, na verdade, entendendo a errata de Dionísio o Exmugo, a datação não torna incongruente, isso é uma informação comum e histórica, né? Além do uso equivocado do calendário, há o reconhecimento do uso equivocado e a errata publicada que anuncia o equívoco, né? Então, isso já não torna incongruente a perseguição de Herodes para com o nascimento de Cristo. Pelo contrário, torna congruente. Além disso, nós podemos continuar agora entrando em alguns documentos romanos
Por exemplo, separei aqui um texto de Suetônio, um historiador romano famoso, reconhecido, né, do período de César Augustus, e ele diz o seguinte: ele quem? César Augustus, né, Otávio, o sobrinho adotado de César, reviveu o ofício dos censores que há muito estava em desuso e que tinha por função principal contar oficialmente ao povo. Ou seja, em primeiro lugar, os críticos estão certos, esse ofício tinha sido extinto. No entanto, foi Augusto, segundo Suetônio, que reviveu esse ofício. E, segundo Lucas, foi Augusto que demandou o censo por Quirino. Veja, temos ainda aqui outro documento, que é um papiro, é uma espécie de um venetus, né? Uma espécie de telegrama que passa uma ordem, uma demanda para um governo específico, de uma autarquia superior para uma inferior. Neste caso, de César para o prefeito do Egito, o intendente do Egito, Gabius Vibius Maximus, o tribuno local. É chegado o tempo para que o censo seja empregado de casa em casa e é necessário compelir, ou seja, obrigar a todos que por alguma razão estejam residindo fora de suas províncias para que retornem para o seu próprio domicílio de origem, para que possam tanto levar a efeito a ordem regular do censo, como também atender diligentemente ao cultivo da sua seção. Ou seja, há um documento, pelo menos, não apenas um, mas estou usando dois, né? Há um documento que narra que o censo foi retomado, saiu do desuso e foi retomado, e há um documento que convoca o compelir, o obrigar, para que se responda, para que se vá ao domicílio de origem. Então, essa acusação histórica da parte dos críticos é quebrada pela própria história. E a gente não sabe exatamente o que é o cultivo da seção local. No entanto, sabemos que é necessário compelir aqueles que não estão na sua residência a se dirigirem para seu local de origem. Há também aqui um outro lapis venetus, um outro telegrama, de censos dirigidos por Quirino na região da Aparneia. Veja, o documento está até remarcado aqui em azul e vermelho, dizendo que Públio Quirino estava recebendo aqui a autoridade para realizar censos na região da Aparneia, nas Aparnenas. Está escrito aqui à direita. Bom, esse documento dava autoridade para Quirino para, do ano 10º ao ano 6º, antes da Era Comum, antes de Cristo, ele realizasse censos em toda a região da Aparneia. O que é a Aparneia? A Aparneia é Egito, Antioquia, Síria e Judéia, juntos. Todos juntos. Não somente isso, temos na região de Antioquia, a Pedra de Antioquia é a base da estátua de César. Esta base, tanto quanto o Venetus, é um aclame de autoridade. Por exemplo, Gaio Sérgius, Públio Quirino e Marcos Servilio, segundo este documento, teriam autoridade do ano 11 ao ano 1º antes de Cristo, antes da Era Comum, para realizar censos. Era um decreto público, um virato gravado na base da estátua de César, ou seja, César deu autoridade a estes legatos de promover censos. E Quirino, como dizia o documento anterior, promoveria censo na Aparneia. Bom, na verdade, vamos voltar aqui ainda. O que isso significa na prática, irmãos? Na verdade, Quirino realizou 2 censos na cidade de Belém. Um antes da Era Comum e um depois da Era Comum. O próprio Joséfo, quando está falando da revolta dos Zelotas e que Quirino veio substituir Arquelau, está falando do segundo censo. O que um censo faz? Né? Contabiliza propriedades e moradores. Um pequeno exemplo rápido para que se entenda o que aconteceu. Vejam só. É como se você comprasse sua terra, construísse lá a sua casa, e esta fazenda, esta terra, este apartamento, esta casa, passasse de geração em geração. Um belo dia, o Brasil é invadido, conquistado por outro país, e eles vão redistribuir e retributar a terra. Você vai ter que pagar por sua terra de novo, pagar o tributo, e se não conseguir, ela será tomada e redistribuída para quem o possa pagar e zelar. Ou seja, isso causou uma revolta no período de Arquelau, porque Arquelau não estava redistribuindo esta terra
para os seus aquéns, para patrícios romanos. Ele estava nem dando chance, em algumas ocasiões, para que você pudesse reapropriar sua terra com um novo pagamento. Então, isso criou no coração do judeu uma revolta muito belicosa, muito incisiva, porque a herança da aliança é a própria terra. Sair da terra é sair da aliança, é sair da herança. Isso foi confrontativo para eles. E os zelotas foram aqueles que resistiram em revolta armada a essa bagunça que fez Arquelau. Então, Quirino veio, substituiu Arquelau e fez um novo censo para fazer a redistribuição adequada. Então, José está falando desse novo censo. Esses dois documentos, principalmente o primeiro, Venetos, dão a Quirino autoridade para realizar estes censos no período anterior, na primeira vez. Então, Lucas está falando do primeiro censo, acontecido no ano 6º, antes de Cristo, antes da Era Comum. Logo, não há incongruências dentro destes documentos. E, de fato, organizando a narrativa, nós podemos ver, né, como já vimos, que magos não foram na estrebaria, foram na casa. Então, o Jesus do texto de Mateus, apesar do destaque na fuga e na perseguição de Herodes, era o mesmo Jesus fixando residência em Belém, como o Lucas vem trazer. Maria não viajou prestes a dar à luz, como nós imaginamos. Diz o texto de Lucas que, chegando-se-lhe os dias, ela o concebeu, ela deu à luz. Ou seja, esse termo no grego, né, chegando-se-lhe os dias, dá uma conotação de um tempo mais longínquo, ou seja, entre 3 a 4 semanas ou mesmo até a 3 meses. Logo, não é um tempo imediato, de acontecimento imediato. Então, ela não chegou prestes a dar à luz, deu à luz naquela mesma noite, naquele mesmo dia. Passou ali na estrebaria há algum tempo. A estrebaria não é um estábulo. Na estrebaria é um lugar propício para recebimento de viajantes, um lugar comum nas hospedarias, um lugar muito humilde, mas não subhumano, como por muitas vezes se entende. Jesus nasceu numa geração humilde, numa nação humilde e no lugar, representativamente falando, mais humilde deste meio, mais comum, natural. Após 8 dias foi circuncidado, aos 40 dias apresentado no templo, fixando ali residência, aproximadamente 2 anos, já morando em uma casa, os magos chegaram. E quando Herodes manda matar as crianças de até 2 anos, baseado no relato dos magos, foge então Jesus para o Egito. Não há desarmonia ou desorganização entre os textos. Há um propósito singular e particular por parte do autor, segundo o Espírito do Senhor assim o inspirou. Este ângulo, esse aporte, é o detalhe, é a particularidade de cada um, que é o que estamos explorando em nosso estudo. Bom, sabemos, segundo tal perspectiva, né, que há outras marcas no texto de Lucas que o identificam, né, como médico historiador, como é reconhecido, né? Há alguns detalhes situacionais, algumas descrições específicas, minuciosas, uma análise profunda das profecias para mostrar sua consequência factual em cumprimento, ligando o Antigo Testamento de maneira efetiva com as proposições de Cristo, a descrição mais linear e objetiva de todos os evangelhos, por isso reconhecido como historiador, o nível de detalhe. E para dar um exemplo desse detalhamento e da análise profunda dele do Antigo Testamento para com o Novo e o uso adequado dos documentos, vou convidar os irmãos a darem uma observada no seguinte exercício, na data do nascimento de Cristo. Bom, costumamos celebrar o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro. Sabemos, por tradição, ser uma data simbólica. No entanto, nós podemos ser muito mais assertivos na data pelo texto de Lucas e como ele usa informações do Antigo Testamento. Nós podemos saber exatamente quando Jesus nasceu. Por exemplo, nós sabemos pelo texto de Lucas, logo no seu primeiro capítulo, quando ele dá detalhes sobre a família de Maria, sobre João Batista, suas origens, sobre Zacarias e Isabel.
detalhes que apenas ele dá, na pessoalidade, que ele é um estilo particular também de descrição. Então, ele vai falar que Zacarias, que era sacerdote, estava no seu turno sacerdotal, o turno de Abias. Quando ele sai do seu período de sacerdócio e retorna para casa, ele conhece sua esposa, Isabel, e ela concebe, e ela engravida. Então, 6 meses depois, quando Isabel já está grávida de João Batista, Maria concebe. Então, Maria vai visitar Isabel. É quando tanto João quanto Jesus, pelo Espírito, se estremecem ainda no ventre. Ou seja, entendendo a data adequada do nascimento de João, a gente entende em absoluto a data do nascimento de Jesus. Logo, Jesus tem 6 meses de diferença em idade para João Batista. Ou seja, esse pequeno diagrama que está feito aqui na tela é um diagrama que mostra a relação entre os meses e o calendário religioso de Israel e o nosso calendário padrão. Bom, em Israel há 2 calendários, o religioso e o civil. O ano religioso em Israel começa no mês de Nisan, que é entre o final do mês de março e o começo do mês de abril. O ano civil começa no final do mês de setembro, começo do mês de outubro. 23 de setembro é o ano novo para um judeu, né? Para a nação de Israel. São 2 calendários, civil e religioso. Pelo calendário religioso, o mês de Nisan é o primeiro mês. Segundo o texto do primeiro livro das Crônicas, Davi está separando as famílias em turnos de sacerdócio. Cada família ficará 15 dias dedicadas ao sacerdócio, conduzindo todas as celebrações, os sacrifícios. Bom, cada mês tem 2 turnos sacerdotais de 15 dias. Sabemos pelo texto de Lucas que o mês de Tamuz, né, o 4º mês do calendário religioso, compreende no mês de Tamuz os turnos 7 e 8. O mês de Tamuz, para o nosso calendário, é o mês de junho e julho. Os 15 dias do turno de Abias, que é o turno 8º, segundo o texto de Crônicas, está dentro do mês de julho. Logo, entre o fim de julho e o começo de agosto, é que Isabel concebe. É que Zacarias termina os seus 15 dias do seu turno e concebe. Logo, em contabilização, 6 meses depois do fim de julho, engravida Maria. 9 meses depois, nasce Jesus. Quando nasce Jesus? Entre o mês de Etamim e o mês Bul, entre o final de setembro e aqui o começo de outubro. Então, Jesus nasce em outubro, um pouco depois do Ano Novo Judeu. Talvez os irmãos já tenham ouvido falar que Jesus teria nascido realmente um pouco depois do Ano Novo, entre o dia 5 e 6 de janeiro. E esta conta, que é uma conta antiga, né, é uma conta baseada nesses mesmos textos, só que não utilizando o calendário judaico, mas utilizando o calendário romano, que é o nosso calendário, depois do nosso Ano Novo, não do Ano Novo Judeu. Por isso, essa pequena inversão, né? Então, esse nível de detalhe é parte do que Lucas mesmo chama em seu texto de acurada investigação, dedicada investigação. O tipo de cuidado que ele tem com a análise do texto do Antigo Testamento para mostrar como Jesus, como o Cristo, cumpre não somente toda aquela expectativa, mas de maneira factual e literal e providente, na plenitude do tempo, tudo o que fora predito e construído através do Antigo Testamento. Não só isso, é também Lucas, na famosa narrativa da tempestade do Mar da Galileia, onde Cristo acalma água e vento e todos ficam estupefatos com aquilo que acontecia. É Lucas que traz uma descrição singular para aquele texto que muda o impacto do que ali acontece. Vou passar um pequeno vídeo
para os irmãos com esse conteúdo. O vídeo é mudo, apenas para que os irmãos vejam e pensem: este é o mar da Galileia, nele estão vindo os apóstolos e Jesus navegando, uma tempestade começa, árvores trepidam, o navio está sossobrando, como o texto assim o diz, a ponto de desmontar. Os irmãos estão vendo ondas, relâmpagos, a chuva, um navio com velas, à semelhança dos antigos navios romanos, gregos ou mesmo nórdicos, e está aí os apóstolos lutando contra as ondas, o navio está para quebrar. Talvez esse mais furioso seja Pedro, né? E temos aí os demais apóstolos todos preocupados, e Jesus vem acalmar a tempestade, porque enquanto tudo isso acontecia, ele calmamente dormia. Filme famoso que sempre passa na sessão da tarde, no período do Natal, não é mesmo? Agora, Jesus se levanta, acalma a tempestade e revela a pouca fé destes irmãos. No entanto, há um problema com esta narrativa. O problema dessa imagem, o problema desse pequeno filme é que, em primeiro lugar, o Mar da Galileia, apesar de ser chamado assim, não é um mar, não tem água salgada, é uma lagoa, é água doce, logo não há ondas. As embarcações do Mar da Galileia não possuem essa navilha que cortam ondas, algo criado, né, pelos fenícios, depois aperfeiçoado pelos cartagineses, gregos e romanos, algo que alcança até hoje a navegação em mar aberto, possibilita a navegação em mar aberto. Isso não existia lá, não era assim na Galileia. Na verdade, eram quase que jangadas, embarcações planas, como também na antiga Grécia. Por isso, Pedro fala que estava prestes a se sossobrar, a separar uma tábua da outra, porque o mar estava agitado. E o texto de Lucas identifica que a agitação era essa. Bom, aqui eu coloco um marco do relevo da região da Judéia e da Galileia, um cone, um cilindro de montanhas que pega o Mar da Galileia por todo o Jordão também, até ao Mar Morto. E esse cone, que inclusive é mencionado por Salomão em seus textos, que pega do cume do Monte Hebron, um vento poderoso que vem do norte e passa e atropela as montanhas em direção ao sul, o vento poderoso, né? Segundo Lucas, a tempestade que acontecia no Mar da Galileia era uma tempestade de vento. O texto de Lucas 8 assim nos lembra, uma tempestade de vento. Coloco aqui agora um outro vídeo de uma imagem literal do mar da Lagoa da Galileia, uma filmagem dos anos 90 de uma tempestade de vento. A imagem está um pouco ruim até pela idade, assim, ondas realmente sendo criadas, o mar, a lagoa super agitada, e mesmo navegantes experientes, como estes pescadores, a embarcação em si não estava preparada para esse período. Durante este período, eles já se retirariam. No entanto, em lugar de trabalhar com isso, o próprio Cristo está dormindo, despreocupado com a condição da tempestade. E eles estavam desesperados, estavam a ponto de despedaçar, a destruir o barco. E, no entanto, o Senhor se levanta e ele acalma, não simplesmente acalma uma tempestade, chuva e relâmpagos. O Senhor acalma o vento, controla o vento, e o Senhor controla a água. Muitos sinais do que Cristo promoveu ao longo de seu ministério foram promovidos por outros homens. Foram promovidos por homens do Antigo Testamento, por Elias, por Eliseu, por Moisés. No entanto, controle sobre água e vento, inclusive símbolos para tipificar a ação do próprio Santo Espírito de Deus, são exclusivos da ação de Deus Pai. Por isso, os apóstolos estão tão estupefatos dizendo: quem é esse que até a água e o vento domina, governa, exerce controle? Ou seja, o impacto do texto
que é trazido por Lucas é maior, mais profundo por conta desses pequenos detalhes, inclusive sobre o relevo e as condições naturais do lugar. Segundo a proposição de Lucas em sua acurada investigação, isso é muito importante para nós, o Senhor, a relação entre o Senhor, Deus o Pai e a própria história. Ele diz, essa é uma frase minha, que eu acho que resume bem o que representa a história diante do Senhor. O que é a Escritura, o que é a narrativa, o que é a Bíblia? A história das ações de Deus através das ações do homem na história. Quando olhamos para a Escritura, nós não procuramos campeões da fé. Nós não procuramos homens completos vamos dizer assim, perfeitos em convicção ininterrupta. Não, nós encontramos homens falhos, homens pecadores, homens como nós, para saber que o Senhor usa até homens como aqueles, para que o Senhor salva até homens como aqueles, usa e salva até homens como nós. E a Escritura não é simplesmente a revelação do Senhor. Cristo, pela Bíblia, é a revelação tipificada, o Deus no nosso meio, a própria revelação é Jesus. A Bíblia é o registro dessa revelação. Logo, a Bíblia é um registro sobre Cristo. E Lucas procura comprovar isso de maneira factual, pontual, linear, acurada, como ele mesmo vem dizer. Então, segundo ele, nessa construção, o Senhor Deus não intervém na história, ele promove a história, ele é a própria história. Por isso, esse afinco do autor na ligação com as antigas profecias, na construção dessa estrutura, a mais linear de todos os sinóticos. Segundo também o conteúdo de Lucas, há a grande convicção e expectativa, né, da parte do povo de Israel, da parte dos leitores, principalmente gentios também, dos leitores gentios do seu livro, a grande expectativa e convicção que são geradas por essa certeza. Sabemos, como já falamos na primeira parte da aula, que Lucas foca muito nos marginalizados, nos desprezados, nos pobres, nas mulheres, nos samaritanos, nos pecadores, aqueles a que são legados à destituição da sociedade. Ele trata ainda as narrativas de maneira descritiva, com pessoalidade, com familiaridade. É ele que vai buscar as origens de João Batista em sua família, é ele que vai trabalhar a narrativa de Maria de maneira mais dedicada, ao canto de Maria, com pessoalidade. É ele que vai alimentar com esse nível de detalhes essa construção narrativa. É ele que vai mencionar, também como João, agora já fora dos sinóticos, a presença de Marta, Maria, Lázaro, aqueles que o Senhor Jesus ama, amigos pessoais, narrativas escancaradas de pessoalidade, algo particular também deste autor. E ele vai mostrar com grande presença a força da devoção e da oração na pessoa de Cristo e na pessoa dos discípulos. É no texto de Lucas que os 70, ou seja, os outros discípulos que o seguiam além dos apóstolos, ou seja, o seguiam de maneira diligente, 82 pessoas, sem contar a multidão. Desses 70 discípulos que testemunharam, é que sai Matias, que vai substituir Judas no texto de Atos. Ora, são estes, na narrativa de Lucas, que estes 70 que saem por orientação de Jesus têm sujeitos diante de si demônios, e eles vêm contando para o Senhor Jesus, e os demônios se sujeitavam, e quando passávamos, e o Senhor ora de maneira espontânea, devota por eles. E essa devoção, essa oração, essa constância é acompanhada no texto de Lucas por muita exaltação, louvor, alegria. A resposta de alegria é sempre presente, a resposta em canto de louvor é sempre acompanhada da devoção e da oração. Algo vívido. E Lucas utiliza esse recurso para dar mais, literalmente, vida ao texto, para que ele seja mais cotidiano, para que ele seja mais amplo. Por isso ele escreve aos gentios. Já dividimos, né, o foco principal, né? Lucas escreve propriamente a gregos, né, a habitantes da região do Egeu,
da península grega, Pelasga, também um pouco da região da Anatólia, Capadócia, hoje atual Turquia. Lucas se centra, não somos os únicos leitores, mas ele se centra ali, como vimos na primeira aula, por sua estrutura, por sua formação, um pouco como justificamos do público-alvo, porque Lucas quer inspirar esta esperança messiânica, como Mateus também o faz, chamando o Cristo de filho de Davi, trazendo ele como rei, este Messias que é homem de homens, que é o filho do homem, que é ligado por Lucas em genealogia até a Adão, vem agora como cumprimento pleno, profético total, no momento adequado, de maneira congruente, para todos, para os marginalizados, para os desprezados, de maneira pessoal, com devoção, oração como eles, sofrendo como eles, exaltando, louvando, cultuando ao Senhor como eles o devem fazer, justificando também no seu texto a diferença entre riqueza e pobreza, também falando na famosa parábola do rico, do Lázaro, também falando sobre o jovem rico, logo em seguida, sobre Zaqueu, 2 homens ricos, um homem rico de riqueza justa, outro homem rico de riqueza injusta. No entanto, aquele de justa riqueza é tão cheio em seu coração de si mesmo que é o único personagem da história da Escritura que chega perto de Cristo alegre e sai tristíssimo, porque possuía muitas riquezas, enquanto Zaqueu está completamente desapegado de tudo que tem e quer dar até 4 vezes mais, restituindo aqueles a quem ele tem fraudado. E está alegre, porquanto antes era triste. Então, Lucas faz esta construção do que é a verdadeira riqueza. O Messias. É Lucas também que mostra o Senhor Deus Pai como um pai resgatador, que é um comentário do próprio texto que dizem os fariseus, ele, o Cristo, se reúne com pecadores e até come com eles, né? Logo tentando desfazer, por suas leis dietéticas, né, a santidade ou sacralidade das palavras e do ministério de Cristo. No entanto, ele vem para resgatar, ele vem para os desprezados, vem para os doentes, como ele mesmo diz. As parábolas de Lucas 15, que tem por foco o Senhor, são emolduradas pelas parábolas de Lucas 14 e 16, que fala sobre os servos, a condição dos servos, o compromisso dos servos e a incongruente deslealdade de certos servos. Bom, e são parábolas famosas, né, que falam sobre servidão e senhorio. Quando ouvimos, por exemplo, a parábola da ovelha perdida, a nossa mente se fixa na ovelha que está perdida, no entanto, ela não é o centro da parábola. Diz o texto que as ovelhas foram deixadas no deserto. Não por isso quer dizer que elas foram abandonadas. Não é isso que quer dizer a descrição. O pastoreio é um pastoreio muito cauteloso. Elas não estão, no entanto, no aprisco, no retorno, mas elas estão guardadas. Não, o pastoreio é sempre em grupo e, segundo o texto de Lucas, este senhor, o pastor mestre, o pastor chefe, logo há outros pastores envolvidos, sai dessa função e vai procurar aquela que está perdida. Ele não esquece das 99 que ali estão para que se percam também. É claro que não, seria inclusive uma lógica contrária ao texto. Ele não descuida de 99 para buscar a que fora perdida. O texto é sobre o pastor que vai buscá-la, não sobre a ovelha que se perde. De igual sorte, o texto da próxima parábola, da dracma perdida, não é sobre a moeda que fora perdida, mas sobre a jovem, sobre a senhora, sobre sua dona, que a busca com toda a diligência, arruma toda a casa, e quando encontra aquela dracma, dá aquela festa, pois recuperara. E essa dracma, possivelmente essa quantidade de moedas, inclusive pode representar um dote, não quer dizer que o texto literalmente utilize essa figura, porque ele não é mais elaborado, mas é comum que aconteça pelo número das moedas, que seja o dote da noiva que aguarda o noivo, e esse dote foi recuperado. Logo agora ela pode se encontrar com o noivo. É uma bonita alegoria, mas pode ou não fazer parte do texto. O que sim faz parte do texto é que, como na parábola anterior, aquele que busca é o foco, o Senhor é o foco.
O pastor é o foco. A senhora que busca é o foco. E, por último, a parábola do filho pródigo. Não é um texto sobre um filho que se afasta de sua herança. Simplesmente é um texto de um pai que, mesmo contrariado, desonrado pelas ações do filho, o recebe de volta. Veja, irmãos, essa é uma história muito bela, pois pedir, a gente acabou de falar sobre a revolta dos zelotas, sobre como a terra é a herança, como herança da aliança, ou seja, Deus dá de herança ao povo a própria terra, a terra é sagrada. Deus fala para Abraão sair da sua terra, sair da sua herança e receber outra herança. Ou seja, o filho pródigo, quando pede a herança de maneira prática, ele demanda, ou seja, ele reconhece que o pai está morto para ele, que o desejo particular dele de se regalar em seu prazer é maior do que a própria vida e a ordem do pai, do que a aliança e a natureza da herança. Então ele pega dinheiro e sai. Isso, pela lei levítica, é inclusive punido com a morte, por causa do nível do desrespeito. Pela lei bíblica, é punido com a morte. Ou seja, por isso é tão chamativo nessa narrativa que quando ele perde tudo com meretrizes, com porcos, comendo da lavagem de porcos, já dá para a gente saber que ele estava fora dos limites de Israel, uma vez que não se cria porcos em Israel. Ele, então, até porque ele poderia ser morto se permanecesse ali, ele retorna para casa e o pai o vai receber correndo. Ou seja, não é elegante que um idoso corra, isso não faz parte do cotidiano judeu. No entanto, esse pai vai além do que lhe é próprio para poder receber o filho antes que ele fosse morto. E ele não só recebe o filho, porque pela lei levítica ele não poderia apenas ser morto, mas quem o visse teria o dever de lhe apedrejar. Pela lei civil, pela lei levítica e deuteronomista de Israel. Está na própria escritura. Ora, ele vai correndo até seu filho, ele dá anel, ele dá sandálias, é a marca de quem é liberto, de quem é escravo. O escravo anda descalço. Ele é um senhor, por isso ele recebe calçados, ele recebe o anel e ele é restaurado à família. Ora, não é sobre o filho, mas o pai resgatador é o centro do texto, que rejubila-se quando aqueles desprezados, pecadores e destituídos são alcançados. Essa emolduração, essa sequência de parábolas de Lucas, um centro nuclear mesmo de toda a sua promoção e proposição para o Evangelho, são construídas essa relação de servidão e senhorio, mais uma vez, para nos alinharmos como cidadãos do reino dos céus ao senhorio de Cristo, o definitivo representante. Cornélios Tácitos, na verdade, esse é um historiador do Império Romano, mas já da Antiguidade tardia, né, já bem mais à frente do período de Cristo, mas ele comenta uma pequena passagem, uma pequena profecia romana de sacerdotes romanos do templo de Juno, se não me engano, e essa profecia diz assim: muitos estavam no século I, né, persuadidos de que constavam das antigas escrituras dos sacerdotes que, por este tempo, logo o século I, por este tempo se levantaria o grande poder no Oriente e da Judéia viria o dominador do mundo. Uma tradução livre para este termo. Segundo Cornélio Tácito, isso não é uma profecia bíblica, isso é uma profecia romana, dos sacerdotes romanos, que os dominadores do mundo, que o dominador do mundo viria da Judéia. Ele pega essa profecia e interpreta ela. Segundo ele mesmo, aqui traz a interpretação. Este texto ambíguo, dúbio, anunciava Vespasiano e Tito. Quem são Vespasiano e Tito? São os conquistadores da Judéia. São os destruidores do templo do ano 70, que resolveram toda a comoção e toda desestrutura do governo da Judéia do período romano, que era o governo mais belicoso, né? O tribunato mais belicoso de todo o império naquele momento, né? E segundo Cornélios, Vespasiano e Tito, esses dois generais,
era o grande poder que viria da Judéia. Mas a população judaica, como geralmente acontece com a paixão humana, interpretou essa grandeza fatal em seu favor, entendendo que era um deles o grande poder da Judéia, e não Vespasiano e Tito. Logo, há ecos destas narrativas nos documentos romanos. E é interessante que Cornélio utiliza-se do Evangelho de Lucas para argumentar que assim entenderam os judeus de maneira equivocada o que era o grande poder. A gente não quer aqui hoje falar que essa profecia romana é uma profecia cristã, por assim dizer, ou seja, apontando para Cristo. A intenção é que, mesmo que ela, segundo a cultura romana, apontasse para isso, ou mesmo apontasse de maneira displicente ou diligente para os próprios Vespasiano e Tito, há ecos do texto de Lucas ali, presentes nas mãos de Cornélio, para fazer tal comentário e deflagrar essa interpretação em favor dos romanos. A suma, irmãos, dessa construção é que Lucas, de fato, procurou, segundo ele mesmo anuncia, constituir um relato investigativamente acurado, com testemunho, com anotação, com registro, ou seja, de maneira ordinária, disciplinada, diligente, constante, precisa, diferente, apesar de utilizar, consultar o texto de Marcos, como já falamos, a fonte Q, o que chamamos também de fonte L, que são anotações particulares do próprio Lucas, de conteúdos divergentes entre esses evangelhos que são tão semelhantes, daí o termo sinópticos. Lucas traz de maneira enriquecedora e muito congruente, histórica e linear, pessoal, singular, intensa, abrangente, principalmente sendo ele um gentio, trazendo consigo para os gentios, para os egéios, para os gregos e muitos romanos desta região, toda a verdade que fora registrada. Inclusive, possivelmente, como vimos na primeira etapa da aula, como escreve ao excelentíssimo Teófilo, possivelmente para o uso público, uma vez que isso pode ser até verificado, já que Cornélio, e bem como outros romanos, utilizaram em análise, em especial, o Evangelho de Lucas, para poder construir, né, a sua percepção de tais narrativas. Por fim, como vimos os críticos falando que seria este texto uma propaganda evangélica, uma propaganda teológica, na verdade, melhor dizendo, que homens cristãos que queriam engrandecer a sua fé, engrandecer o seu serviço, a sua obra. Nós terminamos essa sequência de aulas com um dito muito forte do próprio texto de Lucas, em franca relação com o lugar do servo, o lugar do Senhor. Somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Não há proposição evidente em nenhuma parte do texto de Lucas que sirva de propaganda para a igreja primitiva. Pelo contrário, há aqui a redução dos servos em humildade total, uma vez que o Senhor, sobre todas as coisas, que promove a própria história, que é o criador e proponente de tudo, o próprio Cristo, deixou o seu senhorio a fim de servir, a fim de obedecer. É isso que Paulo chama de kenosis, quando escreve a Filipos, a humilhação de Cristo, que, sendo o próprio Deus, não usurpa ser como Deus. O Senhor torna-se servo, e esta é a humilhação. E ela está presente no texto de Lucas, e esse é o Messias que ele constrói. O Messias humilhado, que vem sofrer, que nos acompanha no sofrimento, que nos acompanha em nossa humilhação, que nos dignifica por sua dignidade, a fim de que este, morrendo a nossa morte, possibilitasse que nós vivêssemos a sua vida. E ele faz isso de maneira singular. Realmente, os evangelhos sinópticos trazem consigo muitas semelhanças narrativas. Não há incongruências em tais textos,
mas focos, ângulos diferentes, ampliando em percepção cada detalhe da narrativa, cada nuance, e devem ser lidos juntos, mas sim entendendo suas particularidades e suas diferenças, para também podermos abstrair da sua profunda riqueza e, nesse entendimento cada vez mais adequado, trazermos para nós aquilo que nos deve a verdadeira aplicação e implicação adequada de tudo que fora narrado. Encerro aqui a nossa aula registrada, gravada. Desde já agradeço aos irmãos por nos acompanhar. Aguardem próximas descrições e distribuições de conteúdo no nosso grupo. Que o Senhor nos abençoe.